Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio a pensar em Moodle. Neste episódio vou mostrar-vos algumas das novidades do Moodle 2.3. A primeira novidade tem a ver com a gestão de recursos e atividades. Então, antigamente, quando queríamos adicionar um novo recurso ou atividade, tínhamos uma opção para adicionar atividade e outra opção para adicionar recurso. Agora temos apenas uma opção, portanto que é esta aqui. Ao clicar nesta opção, vai aparecer um menu bastante mais simpático para quem não está muito habituado a utilizar o Moodle. Portanto, mostra os recursos que temos disponíveis e as atividades. É fácil logo de associar porque aparecem os ícones e quando nós escolhemos uma das opções, aparece aqui uma ajuda ao lado a indicar o que é que podemos fazer com esta atividade. Ao adicionar a atividade, vamos parar à janela do costume e aqui vou só salientar uma opção diferente que surge em todos os recursos e atividades, que é a hipótese de mostrar a descrição na página da disciplina, o que faz com que, além do nome que escolhemos para o recurso, também apareça este texto introdutório. Então, neste caso eu vou cancelar. Eu aqui tenho já um exemplo com isso colocado. Portanto, aqui este ficheiro, em que ficheiro é o nome que eu dei ao recurso, e temos aqui a descrição do ficheiro, que irá apenas mostrar ao aluno uma pequena descrição. Já agora, neste caso, como é um recurso, ainda existe mais opções para fazer com que apareça automaticamente o tamanho do ficheiro e o tipo de documento que estamos a usar. Para aqueles que pretendem mesmo assim usar o modo de seleção antigo, que provavelmente até vai ser o meu caso, uma vez que já conheço as atividades de cor, temos aqui a hipótese de desativar essa seleção. Portanto, temos a forma antiga, que para quem conhece acaba por ser mais rápido, porque não precisamos de estar a passar pela outra janela. Então, neste caso, eu vou voltar a ativar. Ainda outra funcionalidade nova é aqui um ícone novo, que surge no modo de edição, que nos permite editar simplesmente o nome do documento. Então eu posso lhe chamar outra coisa qualquer e carrego no Enter para confirmar. Portanto, não preciso de ir à configuração, que vai tornar mais rápida a alteração dos nomes dos recursos ou atividades. Então, outra novidade, que provavelmente é a maior de todas, é a possibilidade de selecionar ficheiros através de uma interface bastante diferente e muito mais simples. Então, neste caso, eu vou adicionar aqui um novo recurso. Vou-lhe dar um nome qualquer. E aqui a diferença está na forma como o selecionador de ficheiros é apresentado. O próprio selecionador, convida-nos a arrastar um ficheiro para aqui. Ou seja, a partir de agora, sempre que um professor ou um aluno precisam de selecionar um ficheiro do seu computador, podem arrastá-lo diretamente do seu ambiente de trabalho para aqui. Surge aqui o ficheiro e, portanto, agora é só gravar as alterações. E fico automaticamente aqui com o ficheiro, portanto, de uma forma muito mais simples do que existia antigamente. Com a versão 2 do Moodle, este selecionador de ficheiros apareceu para facilitar a vida de algumas pessoas, mas para facilitar a vida dessas pessoas dificultou a vida de outras. Na versão antiga do Moodle, nas versões mais antigas, aqui ao selecionar um ficheiro, nós estávamos simplesmente a criar um atalho para um ficheiro que já existia. E agora no Moodle 2.3 essa opção volta a aparecer. Então, se nós adicionarmos um ficheiro através desta opção, em vez de arrastar, nós temos acesso ao interface que já conhecemos da versão 2 do Moodle. Mas aqui a diferença é que, se eu escolher um dos meus ficheiros privados, que é um conjunto de ficheiros que são comuns a todas as minhas disciplinas, eu ao selecionar o ficheiro, ele pergunta-me o que é que eu quero fazer.
se eu quero fazer uma cópia do ficheiro original ou se eu quero simplesmente criar um atalho para esse ficheiro. Se eu escolher a opção de criar um atalho, se eu alterar o ficheiro original, eu altero todos os atalhos que possa ter. Portanto, eu posso ter espalhadas nas minhas disciplinas 10 atalhos para o mesmo ficheiro e ao alterar o original altero as 10 ligações. Então eu vou escolher o tal atalho. Aqui nós conseguimos ver logo que há uma diferença porque surge aqui este iconezinho desta seta, tal como no Windows, que é o símbolo do atalho. E agora eu posso gravar as alterações e este link vai ser um atalho para o ficheiro original que está aqui nos meus ficheiros privados de utilizador. Uma opção muito interessante que existe é que se eu por acaso, se eu quiser mesmo apagar o ficheiro original, e o ficheiro original que é este, tem aqui este ícone que significa que há atalhos para este ficheiro, mas se eu o quiser apagar, e com isso vamos ver uma das novas opções desta nova versão, se eu clicar numa imagem, surge-me aqui um novo painel em que eu posso alterar o ficheiro original ou, neste caso, o que eu quero é apagá-lo. Então, se eu apagar o ficheiro para o qual existem ligações, ele vai-me avisar que existe um atalho para esse ficheiro e é o que é interessante. Se eu continuar, ele transforma todos os meus atalhos em ficheiros originais. Portanto, se eu tivesse os tais 10 atalhos, eu deixava de ter 10 atalhos e ficava com 10 ficheiros independentes. Então, eu vou apagar e depois vou gravar. E o meu ficheiro o meu atalho, que há pouco era um atalho, agora já é mesmo o próprio ficheiro. Portanto, é uma opção que vai ser muito útil. De seguida, temos uma opção nova para adicionar ficheiros à disciplina. Na verdade, esta opção já existia no Moodle se instalássemos um bloco chamado Drag and Drop. Então, basicamente, esta opção que nos permite é arrastar ficheiros aqui para este espaço. Portanto, agora é só esperar que o ficheiro carregue. O ficheiro fica com o nome o atalho fica com o nome do ficheiro original. E se for necessário, até podemos arrastar mais do que um ficheiro de cada vez. Portanto, podemos adicionar os que quisermos que irá funcionar sempre. Portanto, isto já com quem tinha esse tal bloco, que foi falado aqui num destes vídeos, já tinha esta possibilidade. Portanto, agora faz parte da versão normal deste. Portanto, sempre que esta opção está disponível e que não vai estar disponível para todos os browsers, pelo menos com Firefox e Chrome funciona. Portanto, no vosso browser, se funcionar, surge aqui esta caixinha amarela a dizer que eu posso arrastar os ficheiros. Então, de seguida, temos novas opções de gestão de blocos e tópicos. Basicamente, em relação aos blocos, nós vamos ter a possibilidade de os arrastar de um lado para o outro. Portanto, isto, na verdade, já existia em versões mais antigas do Moodle, entretanto desapareceu e agora voltou a aparecer. Relativamente à gestão dos tópicos, também há uma opção nova que é bastante interessante. Na parte de baixo dos tópicos surge um botão mais e menos que permite adicionar tópicos diretamente aqui e não precisando assim de ir às configurações da disciplina. Portanto, surge um novo tópico. Se eu escolher o menos, ele vai-me reduzir o número de tópicos. Isto, na verdade, não apaga os conteúdos dos tópicos, simplesmente os vai ocultando. É exatamente a mesma coisa que se fôssemos às configurações fazer a alteração do número de tópicos. Então, passando às novidades em relação a atividades. Existem duas novas atividades. A atividade de trabalho livre. Provavelmente alguns de vocês já conhecem as duas. Aqui a diferença é que a atividade livre não fazia parte da instalação normal do Moodle. Eu vou começar por mostrar esta, para quem não conhece.
Então a atividade livre basicamente é um recurso estático criado pelo professor, em que basicamente consiste em texto dividido por vários capítulos. Portanto, neste caso temos aqui um texto com 3 capítulos, em que um deles é um subcapítulo. Portanto, é uma forma simpática de apresentar a informação e que conseguimos imprimir isto, não obrigatoriamente para papel, mas pode ser para um PDF, de uma forma simpática, que ele faz logo a divisão por páginas. Então, passando à atividade de trabalho. Na verdade, esta atividade de trabalho é uma melhoria do que existia antigamente, que era a atividade de trabalho, que na verdade, e vamos aqui ver, esta é a atividade de trabalho velha, em que consistia em 4 tipos de atividades diferentes, em que nós escolhíamos uma, ou envio de ficheiros avançados, texto em linha, ou envio de um único ficheiro ou trabalho de casa. Agora surge outra atividade de trabalho, que neste caso não está traduzida, que ainda diz assignment, que basicamente faz a mesma coisa que a antiga, só que é uma só atividade, e é nessa atividade que eu vou escolher as minhas opções. Então vou aceder aqui às configurações da atividade, só para verem essas pequenas diferenças. Portanto, aqui pergunta-nos se queremos um texto online, que o aluno escreva qualquer coisa numa caixa de texto. Se ele pode enviar um ficheiro, aqui uma grande vantagem é que conseguimos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, caso seja necessário. Quantos ficheiros é que eu quero? Portanto, que só podia fazer no envio de ficheiros avançados. E se quero que os alunos possam comentar os envios. Portanto, para chamar a atenção ao professor sobre qualquer coisa. Portanto, não esquecer que os alunos depois, ao enviar os trabalhos, também vão poder usar aquela funcionalidade de arrastar os ficheiros para aquela caixa. Portanto, vai ser fácil para eles. Outra grande novidade é uma opção do método de avaliação Marking Guide. Então, o que é que isso significa? Eu aqui vou sair da página, vou mostrar o que é que isto significa. É um método avançado de avaliação em que já não é necessário avaliar os trabalhos dos alunos no Excel, por exemplo, e depois colocar aqui a nota final. Então eu vou avaliar aqui o trabalho de um aluno num formulário que já tenho preparado e que não é muito difícil de construir e que será abordado num futuro episódio em que se fale especificamente desta atividade, em que, ao avaliar, eu consigo dividir por objetivos ou por conteúdos a atingir, que o aluno pode ou ter não acesso, depende do que nós lhe quisermos mostrar no final. Então, se eu tivesse, por exemplo, estes 3 objetivos para o trabalho do aluno, eu depois podia avaliar cada um deles individualmente e podia escrever aqui uma notazinha para o aluno, e essas notas, que também é interessante, podem ser definidas notas específicas, personalizadas por cada professor. Então, neste caso, eu tenho aqui estes. Por exemplo, excelente, continua. Podes melhorar os seguintes aspectos, e depois eu posso continuar a escrever. Posso usar mais opções, gostei especialmente de blá blá blá. E aqui é que eu defino se o aluno depois vai ver isto que eu fiz ou não. Então, se eu gravar as alterações, vão ser feitas as contas automaticamente e este aluno vai ter 85%. Portanto, é uma forma bastante simpática de nós conseguirmos avaliar os nossos alunos e também de permitir que eles vejam essa avaliação. Para quem eventualmente queira testar isto antes do próximo vídeo, a opção necessária é esta aqui, avaliação avançada. E só para vos mostrar um pouquinho, basicamente eu posso criar o meu próprio formulário de raiz, ou posso usar um formulário que eu já tenha criado anteriormente. Portanto, o mesmo formulário pode ser usado para vários trabalhos. Portanto, depois a configuração é relativamente simples. De seguida,
temos duas atividades que foram melhoradas de alguma forma. Temos a atividade teste e a atividade workshop. Então, começando aqui pela workshop, a diferença principal é que agora esta atividade permite a alteração das fases automaticamente. Antigamente, o professor tinha que ativar a fase da submissão, a fase da avaliação e fechar. Agora, nas configurações, existe uma opção aqui que me permite alterar para a próxima fase depois da submissão terminar. Portanto, era algo que fazia sentido, que já existisse em outras versões, mas que só foi implementado agora. Em relação à atividade de teste, as diferenças são muito simples. Basicamente há duas pequenas diferenças, assim, mais visíveis. Uma delas é o que é que acontece quando o tempo, se houver um tempo pré-definido para fazer o teste, o que é que acontece? Então temos aqui três opções. A primeira, o teste é submetido automaticamente e já não deixa o aluno terminar o que estava a fazer. A opção do meio é mais simpática para os alunos. Há um período em que, durante o qual o aluno pode continuar a fazer a questão que estava a fazer, mas não lhe permite depois responder a mais questões. E a pior opção para os alunos é que, se o aluno não submeter durante o prazo, o trabalho não é submetido de todo. Portanto, normalmente esta opção penso que não é muito indicada. Outra novidade em relação a esta atividade é que o método de navegação em que eu tenho o livre e o sequencial. Basicamente, o que o sequencial faz é obrigar os alunos a fazer o teste pela ordem que nós entendermos. Portanto, o aluno não pode avançar nas perguntas para ver o que é que lá vem à frente sem responder às perguntas anteriores. Portanto, para alguns tipos de testes pode ser uma opção muito útil. Depois também temos uma novidade que possibilita novas formas de trabalhar com as nossas disciplinas. São os tópicos condicionais. Se viram o vídeo das novidades da versão 2 do Moodle, uma das novidades era a possibilidade de ter atividades condicionais, ou seja, um aluno só poderia fazer um teste quando tivesse uma determinada nota no outro teste ou quando tivesse todas as atividades concluídas. Então agora, o mesmo modo de pensar aplica-se aos tópicos. Esta opção não está disponível logo por defeito. Os administradores terão que ativá-la aqui nas funções avançadas. Pronto, é uma delas, é uma questão de escreverem aqui condicional e é a única que surge. Então, para nós definirmos estas condições, editamos o tópico, da mesma forma que podemos editar uma atividade. E surgem aqui, a partir daqui, as tais opções. Neste caso, eu já tinha algumas opções definidas. Por exemplo, a condição para este tópico surgir aos alunos é a tarefa assignment, o tal trabalho novo que eu mostrei antes. Tem que ter uma nota pelo menos de 50% e aquele teste tem que ter pelo menos 60%. Estes critérios também podem funcionar ao contrário. Eu posso tornar visível um tópico caso o aluno tenha uma nota inferior a qualquer coisa. Isto permite-me criar percursos diferenciados para os alunos. Os alunos que têm notas mais altas seguem um percurso, alunos com notas mais baixas podem seguir um percurso diferente. Portanto, isto aqui dá-nos muitas possibilidades. Portanto, eu posso adicionar mais critérios, caso seja necessário, e aqui decido o que é que acontece se os critérios não forem cumpridos. Esconder a secção, ou, que era a opção que eu tinha, mostrar uma informação do motivo para a qual ela não está disponível. Além de termos esta possibilidade de condicionarmos o tópico através das notas, também podemos condicionar o tópico através do tempo. Eu posso dizer que este tópico está disponível entre duas datas específicas, ou só a partir de uma data, ou simplesmente
se permitir o acesso até uma data, o tópico desaparece a partir dessa altura. Portanto, aqui o outro tópico que eu tinha em baixo era outro exemplo, que é um tópico que só vai estar disponível a partir de uma data mais à frente. E este aqui diz-nos que, enquanto não atingir a pontuação exigida em assignment e em teste, não avança. E para terminar, temos uma nova opção de layout. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que agora nas configurações da disciplina eu tenho uma nova forma de os alunos verem a disciplina e que pode ser definida pelo professor e não pelos alunos. Então aqui no Course Layout eu tenho a hipótese de mostrar todas as secções ou mostrar apenas uma secção em cada página. Isto pode ser particularmente útil em disciplinas com muitos conteúdos muito compridas. E isto vai apresentar a disciplina de uma forma diferente. Com o modo de edição ativo surge a forma normal. Se eu desativar o modo de edição, vou ver como os alunos. E o que me surge é apenas os títulos dos tópicos. E o aluno, ao escolher um dos tópicos, por exemplo o tópico 2, vai ver apenas os conteúdos desse tópico. E os conteúdos do tópico inicial estão sempre visíveis. E depois temos aqui uma forma de navegar entre tópicos. Portanto, aqui em cima ou aqui em baixo, ou uma opção para voltar à página inicial para escolher o tópico. Portanto, esta é uma opção muito prática de manter as nossas disciplinas mais arrumadas e com menos recursos misturados. Estas foram as principais novidades, ou pelo menos aquelas que poderão ser mais úteis para os professores. Depois também há algumas novidades específicas para administradores, como a possibilidade de atualizar automaticamente o Moodle ou atualizar automaticamente alguns plugins ou alguns módulos ou blocos que tenham sido instalados, portanto facilitando também essa tarefa da administração. Para os alunos não vão existir grandes diferenças, eles não vão ter nada de especial a não ser na possibilidade de poderem arrastar os ficheiros quando enviam os seus trabalhos, o que lhes vai facilitar a vida. Bom, então em relação a este episódio é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo, possivelmente sobre alguma destas novidades em mais detalhe. E não se esqueçam, vejam, comentem e partilhem.